O avô chegou para buscar o neto no final de semana, abriu a geladeira e deu de cara com o vazio. Filha, você ganha 300 mil, por que meu neto está passando fome? A pergunta saía mais como uma acusação do que uma dúvida. Foi quando o genro apareceu, cheio de si, e soltou com orgulho. Eu entreguei o salário dela para minha mãe. O pai de Marina nem piscou. Tirou o casaco com calma, fez o que só ele sabia fazer, e que me faz admirá-lo ainda mais. Mas antes de seguir, me conte, de onde você é e quantos anos tem? Aproveite a história. O pai de Marina tinha o hábito de aparecer sem avisar, mas jamais invadia a casa. Batia leve na porta, esperava alguns segundos, só então girava a maçaneta. Não importava se estava feliz por levar o neto ao zoológico ou se vinha apenas trocar uma lâmpada num sábado. Sempre dizia, é preciso bater. Cada lar tem sua paz, e ela merece respeito. Dessa vez Paulo André chegou cedo, quando o bairro ainda acordava e o sol mal aparecia entre os telhados. Bateu, esperou um sim baixo e entrou. Marina espiou da cozinha, cabelo preso, o cansaço estampado no rosto, aquele que a gente tenta esconder. Ao ver o pai, sorriu. Pai, que bom que veio. O Yaroslav já está quase pronto. Bom dia, respondeu Paulo André sem pressa. Sentemos um pouco, tomemos um chá. A estrada é longa, e ninguém sai de casa de barriga vazia para Evnuk. Marina sentiu e voltou para o fogão. O avô pendurou o casaco no encosto da cadeira, espiou o quarto. O neto de 7 anos, Yaroslav, lutava com os cadarços, olhando de esguelha para o vovô, como se dissesse, se veio sem avisar, é porque temos planos. E sempre tinham. Seja um sorvete no parque, seja uma conversa sobre por que os pombos não brigam por migalhas. Paulo André foi até a cozinha, parou diante da geladeira. Abriu-a por instinto, herança dos tempos de serviço, quando entrava em uma casa e logo avaliava. Como vivem, o que comem, como estão as coisas. A porta rangeu. Dentro, só o eco do vazio. Uma prateleira com um pote de mostarda e meio limão num pires. Outra com uma garrafa d'água, na porta, um iogurte vencido no dia anterior e uma manteiga cortada ao meio, embrulhada de qualquer jeito. Ele não bateu a porta. Com 2 dedos, fechou-a devagar, como se temesse quebrar algo. Então falou sem acusação, apenas constatado. Filha, não tem nenhum legume aqui. Marina virou-se, pegue de surpresa, e soltou a primeira coisa que veio à mente, a verdade. Depois a gente compra. O dinheiro está curto. Tive que pagar remédio. E ainda tem a prestação do carro. Paulo André ficou quieto, olhando para a chaleira onde a água começava a ferver. Você ganha bem, disse, não como pergunta, mas como lembrete. Não estamos na miséria. Lembro que você mesma falou, dá para viver, não se preocupe. Marina baixou a cabeça. Foi quando a porta do quarto se abriu com estrondo. Passos apressados, chinelos arrastando, o zíper de uma jaqueta esportiva. Igor, marido de Marina, entrou na cozinha alto, barba por fazer, uma xícara na mão. Olhar estreito, não por causa da luz, mas por costume de olhar os outros de cima. Percebeu logo que o sogro estava diante da geladeira aberta. Ah, o papai chegou, hein? Bem cedinho, como se fosse trabalhar, tomou um gole de café. O que foi, fiscalizando a geladeira? Tá tudo sob controle. Paulo André detestava apelidos. Não gostava de papai nem de Marinha. Incou daquela forma que se olha quem finge saber de tudo, mas não sabe de quase nada. Yaroslav precisa tomar café da manhã, disse. Hoje temos programa. Criança tem que comer direito. E deixou a xícara no balcão com um baque. Quem discute? Só que aqui a gente tem um orçamento familiar. E se tem gente que não sabe onde põe as mãos, mas a minha mãe é só uma, virou-se para o sogro, como se atirasse uma pedra, eu entreguei o salário dela para minha mãe. E daí? Aqui as coisas são resolvidas do jeito certo. A Marina ganha bem, não precisa se matar. Minha mãe é aposentada, precisa mais. O ar na cozinha ficou mais rarefeito do que as prateleiras da geladeira. Não houve gritos, nem ironias cortantes. Paulo André apenas tirou o casaco da cadeira não para vestir, mas para dobrá-lo com cuidado e colocá-lo sobre a mesa. Aquele gesto significava uma coisa. A conversa não seria rápida, nem superficial. Seria aqui. Seria agora. E seria séria. Marina chamou baixo e firme, ajude o Yaroslav com os cadarços. Vamos demorar 2 minutos. Marina quis protestar, mas o olhar do pai era uma parede. Não é para você fazer tudo sozinha, é para você fazer o que deve. Ela sentiu e saiu. Os chinelos do menino ecoaram pelo corredor, apressados como se quisesse provar que já era grande. Paulo André sentou-se no banco, apoiou as mãos na mesa. Igor permaneceu de pé, fingindo que a decisão de ficar ali tinha sido sua. Escute com atenção, disse o sogro, e vou perguntar uma vez só de verdade. De que você vive?
Igor riu, como se a pergunta fosse absurda. Trabalho? Você sabe como está difícil, né? Faço uns bicos. Mas a gente é família, e família cuida dos elos mais fracos. Minha mãe é o elo fraco, e eu que aguento o tranco. Remédio não é barato, não é para Marina gastar tudo sozinha. Remédio é necessário, concordou Paulo André. Então vamos fazer assim. Você me entrega agora os cartões da Marina, todos que estiverem com você, e qualquer cartão adicional vinculado à conta dela. Depois eu levo minha filha e meu neto ao banco. Vamos bloquear acessos, colocar limites. Você, como homem e pai, arruma um trabalho. Um trabalho de verdade. As questões financeiras da minha filha e do meu neto serão decididas por ela, não por você. A partir de hoje. Entendeu? Igor bufou. Essa casa é minha. Eu que mando. E não é da sua conta para onde a Marina transfere o dinheiro dela. É meu neto, respondeu Paulo André secamente. É minha filha. Enquanto você morar aqui, vejo como você é marido. Um entregador de dinheiro para sua mãe. Repito, os cartões. Na mesa. Agora. Igor engasgou com a própria raiva, mas não resistiu por muito tempo. O riso morreu quando o olhar de Paulo André se tornou uma lâmina, reto, sem pestanejar. Jogou a xícara na pia, meteu a mão no bolso da jaqueta, tirou um cartão. Depois outro. O terceiro estava preso com o ímã na geladeira, bateu-os na mesa. Pega aí, mas bloqueia logo. Só não mexe com a minha mãe, ela não tem nada a ver com isso. Sua mãe ninguém vai tocar, disse Paulo André, tranquilo. Estou falando com você. Você é adulto, tomou suas decisões, agora arca com elas. É simples, vamos ao banco. Você fica aqui e pensa em como vai viver da próxima vez que conversarmos. E mais uma coisa, enquanto estivermos no banco, você vai ao mercado. Marina vai deixar uma lista. Criança come comida de verdade. Entendido? Igor quis retrucar, quis jogar palavras pesadas, mas engasgou com a própria arrogância. O olhar daquele homem não permitia réplica. Não pela idade, mas pela autoridade de quem sabe o que é responsabilidade. Marina voltou com o casaco no braço. Yaroslav saiu correndo do quarto, orgulhoso, com a mochila nas costas como se fosse uma expedição. Paulo André pegou os cartões da mesa, guardou no bolso e estendeu a mão para a filha. Antes de sair, virou-se. Deixe a lista, disse simples. Ele tem dinheiro. Sabe onde conseguir. Agora é hora de lembrar onde se compra comida. Marina rabiscou rápido no papel. Pão, leite, ovos, peito de frango, arroz, maçãs, queijo, manteiga, legumes, biscoito para o Yaroslav. Colocou a folha sobre a mesa. Igor pegou o papel, e foi então que percebeu que pela primeira vez, não tinha mais o controle. Uma sombra estranha cruzou o rosto de Igor. Vergonha, espanto. Ele não esperava que falassem com ele daquele jeito, sem gritos, sem acusações, apenas com uma clareza que doía mais do que qualquer sermão. No banco, tudo foi rápido. Paulo André permaneceu em silêncio enquanto Marina tratava dos detalhes com a atendente, a voz firme ao explicar limites, cartões adicionais, bloqueios de segurança. Assinou a solicitação para cancelar todas as cópias, ativou notificações para qualquer movimento suspeito, colocou 2 camadas de senha no Internet Banking. Quando olhou para o pai, ele apenas assentiu, assim mesmo. Depois, entraram no supermercado. Paulo André empurrava o carrinho com uma lentidão deliberada, como se cada item fosse uma promessa. Macarrão de trigo duro, latas de atum, um pote de mel, 2 quilos de batata, cenoura, cebola, kefir, queijo fresco. Marina observava em silêncio. Pai, sussurrou ela, você está fazendo tudo certo. Só não brigue com ele. A culpa é minha. Não prestei atenção. Não, respondeu ele secamente. A culpa é de quem tira das suas mãos. Você não tem culpa por confiar. Eu estou aqui. Quando voltaram, Igor estava sentado à mesa da cozinha, o olhar vazio fixo na parede. Ao lado, o comprovante de compra. Ele tinha ido ao mercado sozinho, como se cumprisse uma tarefa escolar pela primeira vez. Desajeitado como quem recebe um elogio inesperado e não sabe onde guardar as mãos. Comprei tudo da lista, disse, a voz rouca. Bom, respondeu Paulo André, sem cerimônias. Faz um sanduíche pro Yaroslav. Depois a gente conversa. Marina pegou o casaco do marido e o levou para o quarto, fingindo ajudar a pendurá-lo, mas na verdade para afastá-lo por alguns minutos. Respira, murmurou. Ele precisa entender que não é um castigo. É um começo. Igor começou, a garganta apertada. Paulo André, eu. Não, cortou o velho, sem levantar os olhos do jornal. Sem gritos. Ninguém está te expulsando de casa. Mas as regras são essas, o dinheiro da família é da família. Não da sua mãe, não do seu tio, não do seu amigo. Você é homem, tem 2 mãos e uma cabeça.
Se não sabe usar, aprende. Não tenho problema em ajudar a minha família. Tenho problema em sustentar um adulto que acha normal entregar o salário dos outros. Igor engoliu em seco. Vou arrumar trabalho. Não sou inútil. Eu sei, assentiu Paulo André. Por isso hoje você junta os documentos. Amanhã vai atrás. Já ia fazer isso há tempo, não ia? À noite me mostra o que conseguiu. Não para mim, esclareceu. Para sua mulher. E como se fosse um detalhe sem importância, vou deixar uma sacola no corredor. Arroz, farinha enlatados. Não é esmola. É garantia de que meu neto não vai dormir com fome. E não venha me dizer que vocês dariam um jeito. Não dariam se o armário estava vazio. Igor ouviu. Pela primeira vez em muito tempo, não eram ordens nem humilhação. Era um mapa. Faça isso, depois aquilo. Simples assim. E para quem estava acostumado ao caos, a simplicidade doía como uma verdade nua. O dia terminou mais leve do que ele merecia. Yaroslav passou a tarde com o avô. Museu de carros antigos, sorvete derretendo na mão, migalhas de pão para os pombos no parque, histórias que nunca acabavam. Enquanto isso, Marina organizava a despensa. Separou os grãos em potes de vidro, dobrou guardanapos limpos, deixou uma cesta de maçã sobre a mesa, para que o filho visse ao chegar que havia comida. Ligou para a mãe, explicou em poucas palavras. Seu Igor, como sempre, suspirou a mãe. A gente dá um jeito, respondeu Marina, e dessa vez acreditou. À noite, Paulo André voltou com o neto. Yaroslav trouxe do museu um livrinho sobre motores e um desenho, um retângulo com 4 círculos embaixo. Para você, mamãe, disse orgulhoso. O avô deixou mais um saco de mantimentos no corredor. Para começar, justificou. Teria trazido de qualquer jeito. Não discuta. Vamos jantar? Igor chegou tarde, mas chegou diferente. No celular, 2 contatos salvos, o encarregado do depósito e o mestre de obras. Ambos prometeram vaga a partir de segunda. Ele disse isso como quem não acredita no que acabou de fazer, como se fosse um milagre pequeno demais para merecer fé. Amanhã eu vou, acrescentou, engolindo o chá quente demais. De manhã. Começo pelo depósito. Certo, aprovou Paulo André. Só não larga no meio. E mais uma coisa, amanhã às 9 eu passo aqui. Vou levar o Yaroslav ao médico, mas tenho um compromisso. Marina, prepara a carteirinha e o cartão do plano. Igor, você não se importa. Igor balançou a cabeça e quando Paulo André se levantou para sair, vestiu o casaco com uma lentidão quase cerimonial. Aquele gesto já não significava vamos conversar. Significava agora é com vocês. Na porta, inclinou-se levemente e disse sem pressa, estou aqui. Mas a vida é de vocês. Não vou morar no lugar de vocês. Mas os limites, esses sim ficam. Obrigado, pai, respondeu Marina. Eu entendi. Os dias seguintes seguiram um novo ritmo. Igor realmente apareceu no depósito. Voltou à noite com as mãos sujas de graxa, os músculos doloridos, e pela primeira vez em meses reclamou, não da vida, mas da jornada. O brigadista é um filho da mãe, resmungou, e as caixas pesam pra caramba. Normal, comentou Paulo André, sem levantar os olhos do jornal. Quanto carregou hoje? Igor fez um gesto de desdém, mas depois admitiu, muito. Mais do que pensei. Então tem por que segurar, concluiu o velho. Aguenta, ganha seu. Não aguenta, arruma outra coisa. Mas não volta pro sofá. Sofá não é esconderijo. É lugar de descanso. Marina, enquanto isso, fazia o que sabia fazer melhor. Transformava o caos em colunas. Anotou em uma folha sulfite, despesas obrigatórias. Despesas que podem esperar. Aluguel, luz, aula de natação do Yaroslav. Pregou a lista na geladeira com ímãs de letras coloridas. À noite os 3 sentavam à mesa e discutiam onde cortar, onde ceder. Brigavam? Não dessa vez. Porque não havia gritos, havia números. E números não mentem. Igor, homem acostumado a soluções fáceis, sentia a velha tentação coçar por dentro. Dá pra pedir pra mãe, dá pra adiar. Mas pela primeira vez, a voz que respondia não era a da culpa, e sim a de um cálculo simples. Se eu trabalhar 3 dias seguidos, cobro a dívida do mercado. No segundo dia, ligou para a mãe. A voz saía alta demais, explicando que estava apertado, mas que logo tudo se ajeitaria. Manda 5.000 agora, exigiu ela. Igor se enrolou, prometeu na próxima semana. Paulo André, folheando o jornal na cozinha, ouviu os fragmentos e não interferiu. Só quando o filho desligou, aproximou-se, abriu a janela como se fosse arejar o cômodo e disse baixo, Igor, família não é caixa eletrônico. Caixa eletrônico é onde você trabalha. Anota isso, se sua mãe não entender, desliga o telefone. Marina não se iludia.
Sabia que Igor poderia falhar, que a tentação do jeitinho ainda pulsava nele como um músculo atrofiado. Mas pela primeira vez não se sentia sozinha. Tinha o pai, tinha sua própria cabeça clara, cheia de listas e planos. Tinha o filho, cuja fome não podia mais ser adiada com promessas de depois. 2 semanas se passaram. A geladeira deixou de ser um vazio assombroso. A comida voltou a ser previsível. Sopas espessas, arroz com legumes, frango assado aos domingos. Yaroslav parou de pedir biscoitos agora. Sabia que à tarde haveria um pedaço de bolo de cenoura ou uma maçã cortada em gomos. Marina ia ao mercado uma vez por semana, voltava com queijo branco, 2 quilos de maçãs e um maço de salsa que duraria até sábado. Paulo André às vezes a levava de carro, ajudava a carregar as sacolas até a porta e suas mãos, ásperas, de quem já carregou muito mais do que compras, não soltavam os cabos até que tudo estivesse dentro de casa. Igor voltava exausto. 2 vezes perdeu a paciência, recaiu no velho hábito de transformar tudo em piada ácida, onde o riso era uma faca. Marina então dizia seca, chega, agora não. E para sua própria surpresa, Igor obedecia. Talvez fosse o cansaço que secava a ironia. Talvez fosse o novo ritmo, que não deixava espaço para performances, só para ações. No sábado, Paulo André chegou cedo para buscar o neto. Bateu, entrou, tirou o casaco. A geladeira não rangeu vazia, nas prateleiras potes alinhados, sacos plásticos com legumes lavados. Sobre a mesa, pão fatiado. No quarto, Yaroslav enfiava uma maquininha de brinquedo na mochila, ao lado de uma maçã. Vovô, a mamãe disse que hoje a gente come pipoca, anunciou. Paulo André sorriu. Então vamos, disse. Mas primeiro, um passeio. E antes de sair, deixou mais um saco no corredor. Para a próxima semana, justificou. Não é presente. É investimento. Marina vestiu o casaco, abaixou a cabeça e saiu do quarto. Aproximou-se de Paulo André com um gesto inesperado, estendeu a mão. Obrigado, disse. Se não fosse você naquela hora, não terminou a frase, mas ele entendeu. Eu sei. É difícil. Mas você está tentando. E isso já é caminho. Paulo André assentiu. Difícil é quando se anda. Fácil é quando se para. E acrescentou com a voz firme de quem já carregou muitas pedras. A estrada existe justamente para isso. Pra gente seguir mesmo quando dói. Asterisco. Ele tirou a jaqueta novamente, mas dessa vez foi para enrolar no pescoço de Yaroslav o seu próprio cachecol. O vento no parque cortava como lâmina, justificou. E foi nesse gesto simples, preciso, sem alarde, que Marina reconheceu o que sempre amara nele, a capacidade de fazer o necessário na hora certa sem esperar aplausos. 1 mês depois, a casa já não era a mesma. Não porque um passe de mágica tivesse resolvido tudo, mas porque cada dia se transformará em um tijolo. Igor não virou o marido perfeito da noite para o dia. Ainda havia explosões, silêncios pesados, noites em que a exaustão vencia a paciência. Mas ele parou de mexer no salário de Marina. Passou a depositar o seu, às vezes menos, às vezes mais, sobre a mesa, como quem coloca as cartas na mesa. Marina deixou de dormir com o celular na mão, à espera de mensagens de débito. Yaroslav aprendeu uma regra básica, biscoito só depois do jantar, e parou de choramingar por antecipação. Certa tarde, Igor chegou do trabalho, deixou sobre a mesa peras compradas no caminho das caras, as que você gosta, e sentou-se. Tirou o boné, passou os olhos pelas anotações rabiscadas na caderneta que guardava na gaveta da cabeceira e escreveu, seco, hoje cumpri a jornada. Paguei o círculo de Yaroslav. Consertei a tomada. Amanhã tiro a carteira para pegar mais serviços. Não mostrou o caderno a Marina. Ela também não pediu. E pela primeira vez em meses, no lugar da pedra que lhe oprimia o peito, sentiu algo pequeno, liso, como uma seixinha rolada pelo mar. É assim quando a gente passa a acreditar não nas palavras, mas nos passos. Paulo André apareceu menos. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque tudo estava andando. Chegava como sempre, batia, esperava, entrava, pendurava o casaco, espiava a geladeira, não com desconfiança, mas com o hábito de quem sabe que agora ali há comida. Sorria de verdade. Tomava um chá e saía assim que percebia que dali em diante a vida deles já não era assunto seu. Yaroslav voltava das visitas ao avô contando das máquinas no parque, das placas engraçadas, das palavras novas. O vovô diz que palavra boa é como peça nova no motor, repetia, orgulhoso. Tudo já funcionava, mas com ela fica melhor. E começou a colecioná-las. Obrigado, por favor, eu consigo depois, agora preciso. Certa noite, Paulo André levou uma panela pequena, de fundo grosso. Pega, disse a Marina. É boa para fazer almôndegas. E omelete sai mais rápido.
Já temos panelas, ela sorriu. Essa é melhor, retrucou ele, baixando a voz. E escuta, se eu souber que ele tirou o dinheiro dos bolsos da mãe de novo, não vou só tirar a jaqueta. Vou tirar as luvas. E a conversa não será com palavras. Não deixem chegar lá. Marina assentiu. Sabia que ele faria, mas preferia que não precisasse. Aos sábados, a casa cheirava a bolo. Aos domingos, a sopa do almoço. À noite, a shampoo de criança. Às vezes ao cansaço, aquele cansaço honesto de quem não desiste do próprio lar. Não era mais um peso que esmagava, mas uma fadiga limpa que permitia dormir. Igor finalmente saiu dos galpões e foi para as obras. Voltava tarde, deixava as botas sujas na entrada, lavava as mãos como se quisesse arrancar a poeira do dia. Sentava-se à beira da mesa e comia o caldo em silêncio. Às vezes ficava olhando pela janela, onde a luz do poste desenhava um círculo amarelado na calçada. Outras vezes, como um menino, mostrava a Marina as anotações. Uma semana sem brigas. Comprei caderno novo pro Yaroslav. Ela não olhava para as letras. Olhava para os olhos. E neles, pela primeira vez, não via o vou tentar, mas o trouxe. Naquele dia em que tudo começou, Paulo André não expulsou Igor, não berrou ameaças, não bateu portas. Apenas traçou limites. E mostrou como atravessá-los, para quem estava disposto a arcar com as próprias escolhas. Sem discursos de sou homem, sem apelos a minha mãe mandou. Sem heroísmo. Apenas ação. Mais tarde, Marina folheava sua caderneta e escreveu curto: viver a minha família. Guardar quem está comigo. Agradecer quem fica perto. Não eram palavras altas. Ele nunca gostou de palavras altas. Gostava era de acordar, pôr a chaleira no fogo, abrir a geladeira e encontrar leite no lugar, ovos no lugar, queijo no lugar, maçãs no lugar. De saber que se a desgraça batesse a porta não arrombaria. Esperaria. Batia-se. E entrava.